Olá, quinto ano. Hoje, dia 26 de fevereiro, estamos aqui terminando mais uma semana e um mês, né? Porque nosso mês letivo termina agora, porque próxima semana já será o mês de março, certo? E hoje nós estamos aqui para a nossa aula da disciplina de ciências. Então, ó, vocês vão precisar do livro, tá certo? E nós vamos fazer, né? Vamos falar um pouco, fazer correção também sobre essa atividade, né, que foi deixada na aula passada. E na aula passada, nós estudamos sobre o universo. Nós falamos, né, sobre as galáxias. Inclusive, vimos que a nossa galáxia é a Via Láctea. Vimos que fazem parte do universo vários astros, né, planetas, asteroides, né, cometas e outros, outros, outros corpos mais, né? E nós também vimos que o universo ele é muito grande, ele é muito imenso. Então, apesar disso, apesar de tudo isso, a gente tem alguns locais que a gente não consegue observar muito bem algumas coisas. Então, se a gente, por exemplo, for para locais mais afastados da cidade, lá tem menos poluição no campo, por exemplo, se a gente for. Lá tem menos poluição, então a gente consegue ver o céu melhor, consegue ver, inclusive, né, os astros de uma forma melhor. Mesmo se a gente utilizar os aparelhos, né, o telescópio, luneta, para a gente poder ver. Quanto mais afastado da cidade, melhor, por conta que na cidade há muita poluição, então isso dificulta bastante, né, faz com que a gente não veja de uma forma tão nítida assim. E na página 13, a atividade de casa que tinha um texto aí, né, o quinto quesito. Leia o texto, em seguida responda as perguntas propostas. Um detetive espacial. Em 1990, a NASA, a Agência Espacial Americana, lançou um telescópio ao espaço pela primeira vez. Deram a ele o nome de Hubble. Esse telescópio tem uma missão muito difícil: explorar o sistema solar, medir a idade e o tamanho do universo, além de ajudar a desvendar os mistérios das galáxias, das estrelas, dos planetas e da própria vida. Para isso, ele fotografa os astros e é capaz de saber exatamente onde se localizam. Depois, envia os resultados de suas pesquisas para a Terra. O Hubble tem bateria, equipamentos de comunicação e um sistema de controle. Para manter tudo isso funcionando, ele possui dois painéis solares que coletam a energia do Sol. E se algo quebra no telescópio, missões saem da Terra para consertar. Assim, ele pôde funcionar durante as últimas décadas e contribui muito para a ciência. Letra A. Qual é a galáxia que o telescópio Hubble continua explorando? A Via Láctea, né, que é a nossa galáxia. As pessoas, né, os astronautas, eles ainda, apesar do que eles já sabem sobre o universo, eles ainda, né, sempre ficam à procura de mais informações, né, sobre o nosso universo. Né? Então, eles estão sempre descobrindo outras coisas, né, daqui a um pronto. Por exemplo, né, até pelo menos na época que eu estudei, que os pais de vocês provavelmente estudaram, a gente aprendia na escola que o sistema solar tinha 9 planetas, porque realmente era assim. Mas em 2006, depois de tantos estudos que eles fizeram, eles viram que Plutão era um planeta não. Então, Plutão deixou de fazer parte do sistema solar, passando a ter 8 planetas. Né? Na letra B, a gente tem aí: qual é a possível vantagem de se enviar um telescópio para o espaço?
Então, conseguir informações mais nítidas, conhecer astros que não são possíveis identificar diretamente da Terra. Se a gente for observar assim, a gente não vai conseguir identificar, né? E essa palavra aí, nítidas, é o que? Mais clara, né? Uma coisa mais acessível, né? Uma coisa de melhor entendimento, certo? Então, a gente precisa ter essas informações melhor, né? Para poder... Então, por isso que eles enviam para o espaço tantos satélites, tantas coisas, para poder estudar. Então, o que a gente sabe hoje em dia da astronomia, né? Então, não são coisas criadas agora, não. Foram estudos de muito tempo. E o que outras gerações vão aprender a mais do que a gente está aprendendo agora, são os estudos que já fazem também um certo tempo que vem acontecendo e ainda vão continuar para poder ter novas descobertas, certo? E hoje a gente vai estudar sobre os planetas, né? Provavelmente vocês já conhecem os nomes, né, de alguns desses planetas, certo? Tem aqueles que a gente se lembra com mais facilidade, como por exemplo o nosso, claro, né? A gente não pode esquecer do planeta Terra, né? A nossa casa, né? Nosso planeta. Então, vocês têm na página 14 a imagem do sistema solar, né? Então, vocês estão vendo que tem essas partes desse círculo saindo, e isso são as órbitas que os planetas fazem, né? E essas órbitas, né, os planetas eles vão rodando, né, vão ficando ao redor de outros astros. Como, por exemplo, a Terra, nosso planeta, gira em torno do Sol. Então, é por isso que nós temos as estações do ano. É por isso que nós temos, né, dia, noite e tudo mais, apesar de que os dias e as noites, o movimento responsável é o movimento de rotação, a Terra gira em torno dela mesma, e o movimento de translação, a Terra gira ao redor do Sol. Então, é por isso que, ao mesmo tempo, uma parte da Terra é verão, na outra é inverno, na outra é outono, na outra é primavera, porque o que vai determinar a estação do ano é, no caso, a iluminação do Sol, né? Como ele vai iluminar aquele planeta, certo? Então, tem tudo isso também. E tem alguns planetas que eles são considerados planetas anões, tá? O sistema solar, a gente tem a imagem aqui. Então, ó, os 8 planetas, ó, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e o Netuno, certo? Então, a gente está vendo aí que esses planetas, eles integram esse sistema, né? A gente está vendo que tem aqui o Sol, então o Sol ele ilumina, né, todos esses astros, né? O Sol ele é o centro desse sistema solar, né? Ele é o principal, porque é ele quem fornece luz e calor para esses astros aí que nós estamos vendo, que são, no caso, os planetas, né? E apesar disso, apesar desses planetas, a gente falou, né, sobre a questão de Plutão, foi o planeta até 2006, ele foi considerado como um planeta anão. Mas existem outros planetas anões também, Ceres, Eris, né, Almir, entre outros, certo? E os planetas anões, eles têm uma certa dificuldade de limpar o que está ao seu redor, de limpar a sua órbita. Órbita é toda aquela volta que um corpo celeste faz ao redor de outro, como eu já havia falado. Como vocês estão vendo aí na página 14, vocês têm a imagem do Sol, né, e dos planetas, e tem isso aí que dá a impressão de que eles estão rodando, né? Porque no desenho não tem como eles ficarem realmente rodando. Então, isso é a forma
de representar, tá certo? Tem planetas que são menores, tem planetas anões que são menores também, mas nós vamos falar agora um pouco sobre alguns outros planetas, tá? O Mercúrio é o primeiro planeta que vocês encontram lá na página 15, né? Ele é o menor planeta do sistema solar. E quando a gente viu ali o sistema solar, se a gente for observar também na página 14, vocês podem deixar assim as duas páginas abertas, fica melhor para que vocês façam a observação de vocês. Então, vocês vão ver que ele, realmente, comparado aos outros, ele é pequeno, né? Ele é o menor. Mas, em compensação, é o que está mais próximo do Sol. Se a Terra é o terceiro planeta mais distante do Sol, e já dá essa pintura, imagine Mercúrio. Né? Então, aqui nós temos uma imagem. No livro vocês têm uma outra imagem também. Você diz, porque tem cores diferentes. Porque aí, essas imagens dependem de como elas foram feitas. Algumas são feitas pelo computador, com algum programa, sem alguma criação. Algumas são fotos naturais desses satélites, certo? Desses satélites, de planetas, né? Do que for, né? Assim. Até da Lua, se você pegar, se for pesquisar imagens, vocês vão ver que tem algumas que não são tão naturais, mas tem outras que são fotografias, então são bem originais, né? São bem... Vênus, que é o planeta que está junto, né? Ele é o segundo planeta mais próximo do Sol. E uma curiosidade é que a superfície desse planeta tem vulcões. As temperaturas chegam a 460 graus Celsius. Minha gente, vejam como esse planeta é quente. Se aqui a gente tem uma temperatura bem menor, a gente já se queixa, né? Imagina um planeta assim. É por isso que alguns planetas não têm vida, porque alguns são muito quentes, outros são muito frios, né? Outros não têm água, outros não têm o gás ideal para a respiração. E outra curiosidade, né, é que a atmosfera é a camada de gás, né, do planeta. Então, a camada de ar, de gás, então, lá só tem gás carbônico e tem um pouco de nitrogênio. Então, são gases que não influenciam tanto para essa questão da respiração. Já aqui na Terra nós temos o quê? O oxigênio, que é o gás que os seres vivos precisam para poder sobreviver. Então, por isso que aqui na Terra a gente tem a certeza, né, da existência da vida. A Terra é o terceiro planeta, né, mais próximo do Sol. E é o planeta que oferece condições de vida. Nós temos água, apesar de uma parte dessa água estar no estado sólido, né, que são as águas das geleiras. Temos água no estado líquido, apesar de boa parte dessa água ser salgada, né, a maior parte. E a temperatura, apesar desse calor, né, da atmosfera, ainda são favoráveis. É o único planeta que a gente tem a certeza, né, que a gente sabe que existe vida. Muitas vezes a gente vai assistir um desenho, um filme, aí tem aquelas representações daqueles alienígenas, né, daqueles ETs. Mas eles fazem uma coisa tão assim, né, diferente, que na verdade ninguém ainda teve certeza de que se existe vida em outro planeta, se realmente seres de outros planetas têm aquelas características que a gente vê, né? São bem estranhas, né? Bem diferentes da nossa. Mas, né, ainda não tem nada certo, assim, não tem certeza ainda se realmente existe vida, se eles são daquele jeito mesmo, se tiver. Tá? Marte, ele é, né, o quarto planeta em
mais próximo do Sol, ele tem uma cor avermelhada, né? E uma coisa muito interessante é que há pouco tempo os cientistas descobriram que existe água líquida, né, na parte no subterrâneo desse planeta. Quando a gente fala subterrâneo é o que é abaixo do solo. Então foi achada uma quantidade de água, tá? E outra coisa interessante é que é um dos planetas, né, que está sendo mais estudados, mais observados. Às vezes, quando a gente vai assistir ao jornal, a gente vê, né, o apresentador falando, né, que enviaram um foguete para Marte, que descobriram água em Marte, que fizeram não sei o quê, porque isso aí eram suposições, né? Eles acreditavam que existia água em Marte, até que eles estudaram tanto que eles descobriram que realmente existe, certo? E uma coisa bem interessante, embaixo aí do Marte, tem assim, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno são planetas gasosos, pois são formados em sua maioria por gases, geralmente por hidrogênio e hélio. Então é a composição básica aí desses planetas, né? São conhecidos, inclusive, como os gigantes gasosos, né? Júpiter é o maior planeta do sistema solar. Ele tem cerca de 63 satélites. Se a gente for observar lá no sistema solar, na página 14, a gente vai ver que ele se destaca, né, Júpiter, pelo seu tamanho. Saturno, né, rodeados por anéis, é o segundo maior planeta do sistema solar, né? Em tamanho ele perde para Júpiter. E esses anéis que ele tem são feitos de gelo e rochas. Então eles ficam ao redor desse planeta, certo? E eu digo a vocês, essa parte de astronomia é tão interessante. E se vocês pesquisarem imagens astronômicas, vocês vão achar tanta imagem legal, vocês vão achar vídeos mostrando o espaço, né? Assim, porque infelizmente a gente não está podendo botar aqui na aula gravada os vídeos, porque tem questão de direitos autorais e tudo mais, então, mas assim, é muito interessante. Se você botar no YouTube, sistema solar, essas coisas assim, vocês vão ver coisas que a gente fica realmente maravilhado em ver, né? Urano, né? Urano, ele é um pouco, a cor dele é um pouco verde, azulado, né? Porque tem uma quantidade de gás metano e absorve a luz. Então, a gente não consegue ver bem de uma forma tão clara, né, como outros planetas. Netuno, né, tem a atmosfera de Netuno tem mais hidrogênio e hélio, e ele é o planeta mais afastado do Sol, né? Então, embaixo, na página 17, vocês têm assim: a exploração espacial nos possibilitou conhecer e desvendar muitos mistérios do universo. Hoje, podemos explorar planetas vizinhos, conhecer um pouco mais sobre as estrelas, os satélites naturais e as galáxias. Então, isso aí, eles demoram, né, um certo tempo para poder fazer naves, para poder, né, ter tudo bem elaborado para poder mandar para o espaço, né? Porque senão não vai adiantar nada eles mandarem, né? Então, ó, isso aqui são as fases da Lua, né, que vocês encontram na página 19. Essas fases da Lua, elas tem dia que a gente consegue ver toda iluminada, tem dia que a gente vê metade, tem dia que a gente vê só um pedacinho. Isso tem influência na quantidade dos raios, né, solares que a Lua está recebendo naquele momento, então a partir daí. E na página 18, a gente está falando sobre o movimento aparente do Sol. Esse movimento
movimento aparente do Sol, ele é formado pelos movimentos de rotação e de translação. Muitas vezes, a gente vem andando na rua. E não tem a impressão, às vezes, que o Sol está nos seguindo? Ou então que o Sol mudou de lugar, como, por exemplo, a gente está na casa da gente. Aí, a gente, vamos supor que pela manhã, dá sol no jardim da nossa casa. À tarde, não dá mais. Então, gente, o Sol andou, foi? Isso acontece por conta dos movimentos que a Terra realiza. Então, aqui no primeiro, a gente tem um movimento de rotação. A gente vê a Terra, ó, ela gira em torno dela mesma. É como se existisse um eixo imaginário. A gente, quando vai rodar um peão não fica ali, né? Rodando em torno dele mesmo. É o que acontece com a Terra no movimento de rotação. Já no movimento de translação, a Terra ela dá uma volta completa ao redor do Sol. O movimento de rotação ele é mais longo porque ele dura 1 ano e 6 horas. Então, a cada 4 anos, a gente tem um ano bissexto, que é quando fevereiro tem um dia a mais, tem 29 dias. Porque essas 6 horas, elas são somadas. Aí, a cada 4 anos, como o dia tem 24 horas, então, o ano vai ter um dia a mais, né? 4 vezes 6, 24. Já o de rotação, esse de translação, ele é responsável também pelas estações do ano. É por isso que, ao mesmo tempo, no local é primavera, no outro é outono, no outro é verão, no outro é inverno. E o movimento de rotação, que é esse primeiro aqui, que é quando a Terra gira em torno dela mesma, esse movimento ele dura apenas um dia. Mas ele é responsável pelos dias e pelas noites. Imagine se de repente a Terra parasse de girar. O que é que iria acontecer? Estamos durante o dia, iria ficar dia até, se estivéssemos à noite, iria ficar noite, né? Então, na página 19, a gente viu aí agora a questão da Lua, né, que é o satélite natural do nosso planeta. Então, tem aí as curiosidades. Ó. Primeiro satélite espacial, né, o Sputnik. Primeiro ônibus espacial, a imagem. Primeiro astronauta a caminhar na Lua. Então, são algumas dessas curiosidades que o livro também traz. Certo? Plutão, né, que é o planeta anão. Ele passou a ser chamado assim desde 2006, como nós já vimos. Né? E agora nós vamos fazer as páginas 20 e 21. Tá? Primeiro quesito, a gente tem o que são planetas, né? Eles são corpos celestes que eles estão em órbita de uma estrela, ou seja, eles estão girando ao redor de uma estrela. Nosso planeta gira em torno de uma estrela que é o Sol, não é? Então, e não tem brilho próprio. Por que não tem luz própria? Porque se o Sol não existisse, viveríamos uma eterna escuridão. Então, nosso planeta tem iluminação por conta do Sol. Certo? Segundo quesito, nós temos assim. Observe a imagem e escreva o nome dos planetas de acordo com a classificação abaixo. Depois escolha um deles e dê uma característica que o diferencie dos demais. Temos aí uma tabela e tem planetas rochosos e planetas gasosos. Mas pela numeração, a gente vai escrever o nome dos planetas. Tem um número aí, né? Então, o planeta 1, quem seria? Mercúrio. Então, você vai escrever Mercúrio no número 1. Dessa tabelinha, o segundo quesito. No número 2, quem seria o próximo? Vênus. Certo? E o terceiro, quem seria? O nosso, a Terra.
E o 4 seria o quê? Marte, certo? Então, ó, planetas rochosos, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. O 5, qual seria o próximo? A gente parou em Marte, seria qual? Júpiter, né? Que ele tá vendo, a gente tá vendo aí pelo tamanho que ele é o maior. O próximo, Saturno. Depois de Saturno, quem vem? Urano e Netuno, certo? Aí embaixo vocês têm duas linhas, três linhas, que vocês devem escrever o que, né, diferencia um desses planetas, o que diferencia ele dos outros. Aí vocês podem colocar a Terra, ele se diferencia pelos outros porque é reconhecida a existência da vida, né? O único planeta em que essa existência da vida ela é reconhecida, tá? Então a gente tem aí, ó, a correção do primeiro, né? Vocês podem pausar para poder copiar. Também tem essa definição na página 14, tá? A tabela que a gente fez agora, né, com os nomes dos planetas. Então, vão pausando para poder ir copiando, tá certo, gente? E o terceiro, planeta não. Quer dizer o quê? São aqueles planetas, né, que eles possuem massa menor e têm dificuldade em limpar o espaço próximo a si, né, próximo a eles, no caso. São eles, Plutão, Ceres, Eris, Makemake e Alma. Então, vocês podem escrever, tá certo? E esse quarto, vocês vão fazer uns riscos no planeta. Eu coloquei assim o nome, porque aí fica mais fácil de vocês, né, identificarem. Então, tem assim no quarto, risque de acordo com a legenda. Os gasosos e considerados gigantes, você vai botar um risco. Conhecido por seus anéis. Então, vocês vão colocar um risco no quinto planeta, que é Júpiter. No sétimo, que é Urano. E no oitavo, que é o Netuno. Então, vocês vão olhar aí na ordem desses planetas no quarto. Vocês vão fazer um risco no quinto, no caso, no sétimo e no oitavo, né? Que é Júpiter, Urano e o Netuno. E dois riscos, quem é que é conhecido por dois riscos? Saturno. Então, você vai fazer dois riscos no sexto planeta, certo? Que é esse que tem os anéis, tá? E as páginas 22 e 23 tem assim. Vocês têm um textinho no sexto quesito, aí da página 21. E na página 22, vocês vão responder. Aí tem assim. Você acredita que o ser humano, no futuro, é capaz de, no futuro, colonizar outros planetas do sistema solar? Justifique sua resposta. Quando ele está falando aí em colonizar, é morar, habitar outros planetas. Você acha que isso no futuro é possível? Aí você vai dizer sim ou não e vai dizer por que sim
ou por que não, tá certo? O sétimo tem um desenho, tem um poema, vocês vão ler, né? E vocês têm um quadro, ó, preste atenção nesse quadrinho roxinho que está aí embaixo, que vocês vão dizer a que se refere. Esse texto ele está falando sobre os movimentos da Terra e sobre mais outra coisa. O que será? Né? Letra B. Retire do texto a parte que confirma a resposta da atividade anterior. Né? Então, o que é que confirma essas respostinhas do quadro roxo? Caso você tenha dúvida, você pergunta no aplicativo. Na próxima aula a gente faz a correção dessa atividade, tá certo? Letra C. Explique por que o Sol parece ao mesmo tempo uma moeda de 1 centavo e uma bola de futebol. E o oitavo quesito, a observação da posição das estrelas no céu e do seu movimento aparente ao longo dos dias e dos anos permitiu aos cientistas desenvolver o quê? Novos meios de comunicação, elaborar rotas para que aviões não se choquem uns com os outros, aperfeiçoar a orientação para a navegação e o desenvolvimento de calendários, desenvolver foguetes. Então, vocês façam. Quando for na próxima aula de segunda-feira, a gente faz a correção, tá certo? Então, hoje a gente fica por aqui, ó. Beijo para vocês, tenham um ótimo fim de semana e até a nossa próxima aula.